Há aqui, de facto, terríveis problemas, em termos de forma e em termos de conteúdo. O problema é que agora, com a pressão internacional e com a pressão dos mercados e com a necessidade de se cumprirem os objetivos orçamentais, havia que arranjar dinheiro rapidamente. Bem, mas não vamos a fundo da questão. Mas e não arranjamos. E não arranjamos, e mais, não vamos ilusão. criar condições mínimas para relançar a economia. Neste momento, eu pessoalmente considero que o equilíbrio das contas públicas é a prioridade das prioridades. Evidentemente que seria interessante muitas outras oportunidades, nomeadamente na área do investimento público, mas nós, sem termos, digamos, um equilíbrio, um reequilíbrio das contas públicas, não há hipótese. Agora, evidentemente que vai trazer problemas. Vai. Mas, infelizmente, esses problemas vão ser necessários. Evidentemente vai haver uma quebra de consumo. Pois, com certeza vai. Mas a verdade é que toda esta crise, todos estes problemas desta última década, foi um excesso total de consumo e, na grande maioria, consumo com endividamento. E o problema não é só, já agora se me permite, infelizmente também não é só ao nível do Estado. Ou seja, o grande problema da economia portuguesa é o sobreendividamento e que, infelizmente, é por todo lado. O Estado, obviamente, as próprias empresas, e as famílias, os bancos e as famílias. Dr. João Salgueiro, poderemos ter um impacto fortemente recessivo destas medidas? Portugal pode voltar a entrar em recessão em 2011? Desculpe, poderemos, mas o problema para mim não é esse. É que ontem também não ficou claro porque é que nós, ao menos, não acompanhamos a Espanha nas medidas. Tínhamos neste momento uma dívida inferior em 4% do PIB, pelo menos, se tivéssemos acompanhado a Espanha. A Espanha fez uma redução do déficit, porque tomou medidas. Estas que nós estamos a tomar agora, se fossem tomadas em maio, como a Espanha começou antes, aliás, não tínhamos a situação que temos agora. Portanto, que garantia é que nós temos, se houve este desleixo ao longo deste ano, e foi um ano perdido, estamos pior no fim do ano do que estávamos no princípio, em termos de problema de equilíbrio das contas, ao contrário de Espanha, porque é que não vai acontecer no próximo ano se não fazemos um diagnóstico? Estamos a pedir sacrifícios às pessoas, sem ter corrigido as condições que levaram a este ponto este ano. E que consequências poderão daí advir? Além destas medidas? Aumento de desemprego? Vai haver aumento de desemprego, vai haver mais imigração logo que seja possível, é evidente, que é o escape que as pessoas têm em Portugal habitualmente. Mas o que me preocupa mais é que com isto estamos a não criar perspectivas para o investimento em Portugal. Dos empresários, não digo do Estado, digo dos empresários. Quais são as razões que levam os empresários a vir a investir em Portugal nesta altura? Não estou a ver qual é a estratégia. Porque precisamos disso, porque senão não saímos da situação em que estamos. Dr. Silva Lopes, como é que vê o impacto destas medidas na economia portuguesa? Vejo de forma muito negativa. Nós, se olharmos para o que aconteceu, por exemplo, na Grécia, este ano o PIB na Grécia vai descer 4%. Na Espanha vai descer em 0,3% ou 0,4% o PIB, o desemprego está em 20% e para o ano a Espanha, quando muito, terá 0% de crescimento. Nós não pensamos que vamos ser uma exceção. Eu estou convencido que vamos ter crescimento negativo para o ano. Ainda hoje ouvimos um ministro a dizer que não, que as previsões de crescimento que se mantêm como estavam e tal. O Primeiro-Ministro falou em 0,5% de crescimento para 2011. Ora bem, eu gostava bem que fosse verdade. Eu gostava bem, nada que eu desejo mais do que a minha previsão esteja errada e que a dele esteja certa. Nada eu desejo mais, mas eu tenho muito receio de que seja. Porque nós vamos cortar muito no consumo e no investimento. Ou seja, na procura interna. A única coisa que nos pode salvar é aumentar muito as exportações ou substituirmos muito importações. São as únicas coisas que nos podem salvar. Mas nós andamos a dizer isto há 20 anos e não fazemos. A nossa competitividade nas exportações está sempre a descer, sempre a descer. A penetração das importações em Portugal está sempre a aumentar e a gente não espera que agora, aquilo que a gente não conseguiu em 20 anos, vamos conseguir agora num ano. Portanto, o doutor não acredita que estas medidas possam resolver o problema de fundo? Não, estas medidas vão agravar o problema do desemprego e vão agravar o problema da recessão. Isso não tenho dúvida nenhuma. Isso não quer dizer que a gente não tenha que trabalhar para sairmos disto. Portanto, o único futuro, como aliás isto vem-se a dito há muito tempo, que há uns anos não se dizia, só alguns economistas é que diziam isso, mas agora já toda a gente diz, é preciso aumentar a exportação e reduzir as importações. Nos bons tempos da desvalorização, a gente resolvia isso. Desde que os sindicatos estivessem de acordo, porque os sindicatos naquela altura toleravam, não sei se por distração, se não, toleravam baixas de salários reais muito grandes. Nós estamos todos muito preocupados com esta baixa de salários nominais agora. Mas em 1986, e vão ter que fazer as contas, nós tivemos anos em que
em que os salários reais desceram 8%. E mais. E mais, em 86 desceram 6%. Exatamente. Portanto, é verdade que aquilo, num contexto de inflação, é mais fácil. Porque a inflação torna as coisas mais confusas. Mas agora as pessoas já têm sido muito castigadas. O último ano já foi muito difícil. Soutora, Portugal é dos países onde os salários em relação à produtividade mais aumentaram. Não é o único. Também aconteceu o mesmo na Espanha, também aconteceu o mesmo na Grécia e na Itália. A Itália também está sem crescimento. A Itália, por acaso, não tem desequilíbrio externo, porque tem uma poupança interna fabulosa. E os espanhóis também têm. Nós não temos. Nós somos dos piores da Europa, nós os gregos. Mas os espanhóis, eu estou convencido que os espanhóis que se vão resolver o seu problema, e já estão a resolver em parte, porque eles têm uma grande poupança e não têm desequilíbrio externo como nós. Ou tiveram agora durante o boom imobiliário, mas está a ser corrigido. Nós não estamos a ser corrigidos, vai ser corrigido à força, de uma forma extremamente dolorosa. Agora, e mais onerosa do que era preciso. Pois, dolorosa, mais onerosa, etc. Mais onerosa agora, do que era preciso. lá que a gente tem que apostar, que no crescimento das exportações e não temos grande margem de manobra, mas há umas coisas que poderiam ser feitas. Por exemplo, a OCDE sugeriu que o aumento do IVA fosse em parte aproveitado para reduzir as contribuições patronais para a segurança social. Isso poderia aumentar a competitividade das empresas portuguesas. Bem, em certas condições. As condições era que as empresas que não estão sujeitas a grande concorrência, nomeadamente empresas no mercado interno, não aumentassem os lucros. Porque se aquilo fosse, se a gente tivesse a baixar as contribuições patronais para a segurança social, para as empresas aumentar os lucros, não vale a pena. Nessa altura não vale a pena, até é mau. Agora, se for para as empresas que estão expostas à concorrência externa, as exportadoras, aquelas que concorrem, que têm que defrontar a concorrência cá dentro. Essas empresas estão sujeitas a grande concorrência, essas, se desbaçasse este custo, viviam melhor, progrediam melhor. Portanto, eu acho que é pena que... Eu sei que não há dinheiro. Eu sei que o problema é que não há dinheiro no meio disto tudo. Mas quer tem que se cortar mais despesas. Já agora queria dizer mais uma coisa. As despesas têm que ser cortadas e devia ser dada uma prioridade às despesas que têm grande conteúdo de importações. Que têm grande conteúdo de importações. Eu sou, por exemplo, esqueci-me de dizer, eu seria a favor de que se tivesse aumentado mais a tributação sobre a gasolina e sobre os veículos automóveis. E não é porque eu tenha nada contra as pessoas que andam de carro ou coisa parecida. É porque se eu, em 100 escudos que eu vou cortar de despesa de gasolina, 80 escudos caem sobre os estrangeiros, não caem sobre os portugueses. Enquanto se eu cortar 100 escudos no trabalho de um cabeleireiro, que há pouco estava ali a mostrar na televisão, cai quase tudo sobre os portugueses, quase 100%. Portanto, o PIB nacional desce, por isso, muito mais do que se fosse na gasolina. E esta coisa, ninguém pensa nisso. Isto não é uma... vamos lá ver, não vai resolver os problemas todos, mas ajuda um bocadinho. Também só vamos conhecer no dia 15 de outubro, em definitivo, o orçamento para 2011. Eu espero que haja um grande progresso desde ontem até à altura em que for apresentado. Porque aquilo foi um bocadinho mal alinhavado. Ontem foram divulgadas as linhas gerais, não é? Bem, mesmo essas um bocadinho mal alinhavadas. Eu acho que precisamos de uma resposta coerente aos problemas. Dr. João Cantigas Tejo, o impacto económico e social destas medidas? Não, obviamente vai ser pesado. Agora, o que eu julgo é que temos realmente aqui um problema muito complicado. E, por exemplo, a questão do corte da despesa. E eu, infelizmente, chego a uma conclusão que a dificuldade em ir a rubricas mais pequenas, mas que no seu conjunto podem ser grandes, os consumos intermédios, as outras despesas correntes, é que, de facto, a nossa forma de gerir, os nossos mecanismos de controle, o Estado, se calhar, não sabe exatamente onde é que gasta. E como não sabe onde é que gasta, é muito difícil identificar onde é que pode cortar. E, por isso, vamos a rubricas globais, como o IVA, como o IRS, esses rubricos de tipos genéricos, os salários da função pública, que são realmente rápidos. Mas o que é preciso é o Estado, de facto, engordou muitíssimo. E é preciso, de facto, as camadas que nós temos de Estado, as duplicações de serviços que temos, portanto, tudo isso tem que ser feito. Evidentemente que, se calhar, não são valores astronómicos. Aliás, o Ministro das Finanças disse a semana passada no Parlamento que isto não ia lá só com cortes na despesa, que era necessário aumentar não, mas é que essa parte para equilibrar está as muito contas. intacta. E, portanto, naturalmente temos que, se calhar, ir à receita, mas não está claro, porque do lado da despesa não está feito o trabalho. E não é só a questão do corte, é toda a reestruturação do Estado, da abordagem perante a economia, porque é preciso lembrar que o Estado absorve mais de metade da riqueza do país. Seja como for, isto seca muito. Seja como for, e voltando aos cortes nos salários da função pública, Dr. João Salgueiro, estes cortes irão ser definitivos?
as pessoas não mais irão recuperar o dinheiro que agora lhes vai ser Se não retirado? houver uma resposta para os problemas do país, nunca mais. Não, se o dia a economia portuguesa voltar a crescer, exatamente. mas esse é que é o problema. Mas tem que haver uma resposta. Agora vai demorar muito tempo. O problema é que nós há mais de uma década que nada é feito para acrescentar a competitividade e a produtividade da economia Quando o portuguesa. Dr. Silva Lopes diz Está muito tempo, estamos a estagnada, não é? falar de quantos anos? Eu cá para mim acho que menos de 5 anos não será e é muito provável que seja mais. Que seja bastante mais. Depende da capacidade que tivermos de tornar o país mais competitivo, não é? Dr. João Salgueiro, ouviu esta semana dizer que era preferível o país ficar com duodécimos do que ter um mau orçamento. Parece-lhe que este orçamento, à luz das medidas que ontem foram divulgadas, tem de ser aprovado na Assembleia da República, deve ser viabilizado? No estado em que está, não, mas eu espero que até lá que sim. Porque, como disse, é preciso esclarecer porque é que não correu bem este ano, para termos uma aprofundada esperança de que não aconteça no próximo ano. Eu não sei o que vai acontecer às parcerias público-privadas, por exemplo, também. Vamos deixar passar mais um ano na confusão em que aquilo está. Uma grande parte do buraco este ano veio daí. Quer dizer, que as empresas não tinham orçamentos suficientes para os encargos que estavam a ser Mas não será uma atribuídos. tragédia ficarmos sem orçamento? Como é que Mas fica a porquê nossa... que há de ser? Pergunto-lhe, Desculpe, porquê que há de ser? como é que fica a nossa credibilidade Mas porquê é internacional? que há de ser não termos um orçamento capaz daqui até ao fim do ano? Não fazemos... Não. Viver com duodécimos é uma desgraça. Não foi isso que eu disse. Desculpe, não foi isso que eu disse. Eu disse. Não, a pergunta foi sobre os duodécimos. Não, mas não é isso. A pergunta não é essa. Eu tenho esperança, foi o que eu disse, que daqui até ao fim do ano se tenha um orçamento capaz. Porque aquilo são os alinhavos para termos um orçamento, mas ainda não é. Como eu digo, os investimentos dos grandes projetos são suspensos também, ou não? Quem é que sabe? É o maior buraco que temos. Hã? Parece que já foram. Quem disse? Bem, o concurso para o TGV está suspenso, não é? Não, para ser lançado em novembro, disseram-nos a última vez. Bem, isso é... Já houve várias versões. Isso é fantasia. Isso é Não, uma não, fala desculpe, não é Eu isso. não acredito que isso seja a palavra. Não vê que estão a negociar indemnizações para alguns dos contratos que foram suspensos? Claro, um sonho. Infelizmente foi um erro ter aberto o concurso. Isso É um sem dúvida sonho. nenhuma. Mas a minha pergunta é esta. 100 milhões de Mas a minha brasileiros pergunta é esta. são. Mas o problema é que normalmente andamos de erro em erro. E então, Pois é. com respeito às grandes obras públicas, Porque não andamos querem de encarar, erro em erro. não é quem encarar o problema no seu De conjunto. facto, é que, independentemente do mérito dos grandes projetos, neste momento das condições económicas do país, há Não, quer dizer, muitos quando foi que adjudicada diziam que devia haver a quando foi feita a completa adjudicação, eu paragem dessas fiquei obras. revoltado. Mas agora está-se a provar que é impossível e eu estou... Não está aprovado nada, desculpe. Onde é que eles vão arranjar o dinheiro? E não podem adjudicar sem arranjar dinheiro. E depois têm que indemnizar por não fazerem. Nem mesmo haverá dinheiro para o aeroporto. Não, não há Não, mas eu acho que neste momento nem chegamos a analisar o mérito dos projetos. No momento em que estamos, tudo tem que ser Vamos ter que suspenso. ficar projetos bons. Obras públicas, as grandes obras públicas, é investimento zero. Ou seja, não vale a pena sequer estudar o mérito. Era excelente, eram ótimas. Não há um mínimo de condições de avançar. Isto é completamente sensato. E andamos aqui até agora, há muitíssimo pouco tempo, com esta fantasia, que obviamente depois reagem, os mercados internacionais reagem. É uma total loucura, é que nem sequer se trata do mérito. Obras públicas, investimento zero, isto tem que ser claro. E eu julgo que um dos problemas da nossa gestão pública é exatamente a falta de transparência com os cidadãos. Por exemplo, o Dr. Silva Lopes falem muito bem nesta questão da PT. A questão da PT é exatamente totalmente em desacordo também. É hipotecar as gerações futuras. Mais uma vez. Também é essa Nós estamos completamente a hipotecar as gerações futuras. Tenho fundadas razões para pensar que se está a preparar uma operação idêntica para o próximo ano. Mas não digo qual. Operação idêntica a que nível? Fundos de pensões. De uma outra empresa? Sim. Não, mas é importante dizer que isto não resolve nada. Apenas as formas como é organizada a contabilidade Não, vai pública, pagar a conta da contabilidade pública nos próximos anos. nos próximos anos. Ou seja, isto é uma manipulação contabilística e não deixa de ser curioso. Nós acabamos no caos. Nós Mas a minha criticamos pergunta tanto final- a engenharia a minha financeira pergunta e o próprio final é Estado a esta. fazer grande engenharia A minha financeira. pergunta final é esta. Dr. Silva Lopes, o país é governável sem orçamento? Os partidos, nomeadamente o PS e o PSD, têm forçosamente se Essa entender? ideia dos duodécimos é extremamente perigosa. Até porque sem duodécimos não há ajustamento. É preciso que este pacote, apesar de eu discordar dele, o mínimo que se espera é que este pacote seja posto em discussão. Este pacote, se não houver aprovação do orçamento, este pacote é posto em discussão, é uma desgraça. E como é que ficamos? E como é que ficamos? Não, quer dizer, ficamos com a tal história. A certa altura o Estado não tem dinheiro para pagar as despesas. Não paga sequer aos funcionários. Dr. João Mas o que Salgueiro. é que impede, Dr. Silva Lopes, que se clarifique a situação daqui até ao fim do ano? Temos 3 meses. Mas eu não estou a dizer isso. Ah! Eu só estou a dizer é que não. Não, mas é Se a que gente vai foi- viver com duodécimos, estamos desgraçados. É só isso que eu Mas digo. desculpe, Agora, se conseguirem que não haja duodécimos, ótimo. estão-nos pôr sempre a alternativa entre o mau orçamento e os duodécimos. Não é essa a alternativa. Nós precisamos ter um orçamento capaz.
E chantagem dos duodécimos. Se não aprovarem isto, sai do duodécimo. Não é verdade.